Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. A paz do Senhor para todos. Está chegando no ar o meu, o seu, nosso programa evangélico, a Voz Congregacional. E queremos abrir este programa fazendo a leitura na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: não são os anjos, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Que o Espírito Santo de Deus aplique esta palavra em nossos corações. Hoje, dia 2 de setembro, dia em que se comemora o Dia do Repórter Fotográfico, estamos mais uma vez, pela providência de Deus, aqui no estúdio da CPAD FM 96.1 para levar até o seu coração, até a sua casa, até o seu trabalho, o melhor do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De uma forma simples, é verdade, de acordo com as nossas limitações, mas pela graça de Deus, de uma forma fiel, de uma forma pura. Não estamos aqui para inventar, porque não somos inventores, como diz um certo pastor pentecostal muito conhecido, João Rodrigues. Estamos aqui para anunciar o Evangelho que Cristo anunciou e que Ele mandou anunciar quando disse por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E por falar em anunciar o Evangelho puro e simples, do Senhor Jesus Cristo, queremos aqui parabenizar os irmãos do programa Palavras de Esperança, programa esse que nos antecede, esse que tem sido instrumento de Deus também para levar este Evangelho nesta emissora da forma que deve ser feito, Ouvimos uma pregação muito boa do pastor Rosimar nesta manhã. Que Deus esteja fazendo com que sua palavra encontre lugar nos corações, Aqui, nesta programação, nós iremos hoje dar início a uma nova série de estudos sobre a teologia sistemática. Hoje iremos estudar uma parte da teologia que se chama angelologia. É o estudo sobre os anjos. E para isto já está aqui aposto, o nosso amado pastor Eudes Lopes Cavalcante, para daqui a pouquinho repassar para os irmãos aquilo que Deus já colocou em sua mente e em seu coração. Então não sai daí, fique ligadinho, sintonizado, porque temos muito que aprender juntos nesta tarde, tá bom? Além do estudo bíblico, teremos informações da nossa igreja e também do mundo evangélico e cristão em geral, além de canções para nossa edificação espiritual e orações que vamos fazer também por sua vida. Queremos mandar um abraço especial para os profissionais da área da fotografia jornalística, já que hoje, como falamos, é o dia do repórter fotográfico, eles que trazem informações importantes sobre os acontecimentos do mundo. Deus esteja abençoando todos estes profissionais. Hoje o nosso programa é o programa de número 122, Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos usado para trazer sua palavra através desta emissora. Que Deus esteja abençoando também, não só a nossa equipe, mas também os demais programas e esta emissora através da sua diretoria, através de todo o seu quadro de profissionais, tá bom? Vamos orar, pedir a bênção de Deus para mais esta programação e daqui a pouco voltamos com muito mais, tá bom?
No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Santo e bendito Deus, queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta emissora para sermos instrumentos em Tuas mãos e anunciar a Tua palavra. Usa-nos com poder e graça, que a Tua palavra encontre lugar nos corações carentes, necessitados e desejosos de Te conhecer e conhecer o Teu propósito para as suas vidas. Abençoa cada parte desta programação, os hinos e principalmente o estudo da Tua palavra, é o que pedimos, em nome de Jesus, amém. Senhor, são ministradores do Senhor, a serviço do povo de Deus. Querubins guerreiam, serafins adoram, guerreiam por você, adoram com você. Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Eu ouço o barulho das suas asas. Aqui tem anjos, aqui tem anjos, anjos ordenados do Senhor. Estão voando por aqui, se misturam na congregação. Estavam com Eliseu, Pedro e Abraão. O anjo por aqui é confirmação. Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Eu ouço o barulho das suas asas. Aqui tem anjos, aqui tem anjos, anjos ordenados do Senhor. Aqui tem anjos, aqui tem anjos. Eu ouço o barulho das suas asas. Aqui tem anjos, aqui tem anjos, anjos ordenados do Senhor. Anjos ordenados do Senhor. Anjos ordenados do Senhor. Aqui tem anjos. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, acabamos de ouvir um belo hino na voz de Shirley Carvalhais, intitulado Anjos, e é sobre isto que nós iremos, a partir de agora, falar um pouco, né, através do pastor Eudes Lopes Cavalcante, que já está aqui preparado, né, para esta missão. Pastor Eudes, boa tarde, a paz do Senhor. Sem mais delongas, a palavra é sua. Paz do Senhor, pastor Samuel, Diácono Euclides, Flávio, aí na mesa, controlando a mesa da CPAD. Paz do Senhor para todos os ouvintes. Que Deus, graciosamente, no início dessa tarde, deste sábado, abençoe cada um de vocês, extensiva esta bênção aos seus familiares, né? Então, alô a todos os amados irmãos de cadeirinha cativa, como se diz, né? É verdade. Carteirinha cativa, que está aí ouvindo a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Só lembrando, queridos, nós estamos nesse quadro enfocando a doutrina cristã, evangélica, em toda a sua completude, né? Quer dizer, ela completa. São 10 temas, nós já trabalhamos
a questão da bibliologia, também a teontologia, que é a doutrina de Deus, né? A antropologia, que é a doutrina do homem, do ponto de vista teológico, a martiologia, a doutrina do pecado, cristologia, a doutrina da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, soteriologia, a doutrina da salvação, e hoje nós vamos começar falando sobre a angelologia ou angelologia, que é a doutrina dos anjos, é a doutrina que estuda os anjos, né, conforme está revelado na palavra do Senhor, né? Então eu queria, já começando, dizer o seguinte, que a angelologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina dos anjos, como o pastor Samuel bem disse há poucos minutinhos atrás. O que seriam os anjos? Os anjos são seres espirituais, criados por Deus com a finalidade de servi-lo e servir também aos eleitos de Deus, ou seja, a sua igreja, conforme o pastor leu aqui na carta aos Hebreus, né? Capítulo 1, verso 20, verso 14, né? Muito bem, gostei, muito bem, está atento, viu, Cleiton? Essa doutrina, queridos, ela é revelada no Antigo Testamento e consolidada, confirmada no Novo Testamento. Há inúmeros textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que enfocam essa doutrina. Poderíamos citar aqui diversos deles, mas os irmãos que conhecem a Bíblia já têm esse entendimento, já sabem que os anjos são criaturas de Deus, né? São seres espirituais destinados para a glória de Deus e também para servir a igreja, tratando-se dos anjos eleitos. Depois nós vamos falar sobre os anjos caídos. Muito bem. A outra coisa é a questão da classificação dos anjos. Nós encontramos na Bíblia informações sobre anjos que foram eleitos por Deus, né? São chamados anjos eleitos, anjos santos e anjos de Deus, santos anjos, né? E também tem diversos textos que enfatizam essa grande verdade. E fala também de anjos maus, anjos caídos e os demônios, que são anjos inferiores, né? Muito bem, então nós vamos agora nos reportar um pouquinho a eternidade, né? Como a Bíblia nos dá a entender, né? Quer dizer, a ideia que se tem através dos escritos sagrados é que Deus criou os anjos, criou os seres, as coisas visíveis e as invisíveis. Dentre as invisíveis, a questão dos anjos, né? Tudo para a glória e louvor deles. Só que acontece uma cisão nos céus, né? Entre os anjos de Deus. Um grupo se rebela, liderado pelo querubim ungido Lúcifer, né? E esse grupo que se rebela, ele é confirmado na maldade. Confirmado na maldade. Ou seja, não há perspectiva mais de restauração espiritual deles, né? Estão eternamente afastados de Deus. E aqueles anjos que ficaram fiéis a Deus foram confirmados na bondade. Quer dizer o seguinte, que um anjo bom ou um anjo de Deus não vai mais pecar, nem também um anjo mau vai mais se arrepender. Cada um está, cada categoria está definida nessa questão. É o que a palavra de Deus nos revela. Agora é interessante, Samuel, que quando a Bíblia apresenta a criação do homem logo no início, né? E aí vem um episódio da queda. Aí diz que Satanás entrou na serpente e seduziu, enganou a mulher e o homem e os levou à queda, né? Quer dizer, a Bíblia já revela a existência desse ser que é criado num tempo imemorial, porque a palavra de Deus não nos revela, né, essa questão, mas apresenta já uma realidade de Satanás, o dragão, o diabo, como o grande enganador que conseguiu ludibriar Eva e levar também Adão ao pecado, né? É o que está escrito lá no livro de Gênesis e confirmado no livro de Apocalipse. Quando o Apocalipse apresenta o dragão, aí diz que ele é a antiga serpente, né? Quer dizer, que está se referindo ao episódio lá no Éden, lá daquela tentação. Os anjos têm a seguinte característica: são seres criados. Eles não são autoexistentes. Isso aí é um atributo exclusivo de Deus, né? São seres criados, faz parte da criação espiritual de Deus, né?
Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 16, diz que Jesus criou as coisas visíveis e as invisíveis, segundo tronos, potestades e assim por diante. São seres espirituais, quer dizer, não tem forma aparente, específica. Não é? Pode, de acordo com a vontade soberana de Deus, se materializar, já é outra questão. Lembre-se quando Jesus... quando o texto que você leu, o pastor Samuel de Hebreu, diz que eles são espíritos ministradores. E Jesus, quando se apresentou ressurreto aos seus discípulos, ele disse que um espírito não tem carne nem ossos como Jesus tinha, né? Mesmo ressuscitado, só com o corpo glorificado. Quer dizer que os anjos não têm uma forma física aparente. Se tem um corpo espiritual, a gente não tem muita informação da Bíblia sobre essa questão, mas na realidade são seres espirituais, e o espírito não tem carne nem ossos como nós, os seres humanos, temos. São seres pessoais também, tem inteligência, não é? Tem vontade e também tem emoções. Essa questão da inteligência, a Bíblia diz que eles foram feitos, ou melhor, o homem foi feito um pouco menor do que os anjos, né? E se o homem é um ser inteligente, os anjos também são, evidentemente, não é? E essa questão da vontade dos anjos, a vontade dos anjos eleitos, elas se conformam com a vontade soberana de Deus, né? Quer dizer, ele tem uma vontade própria, no entanto, esta vontade ela está subordinada à vontade soberana de Deus, né? Isso eternamente. E emoções tem, porque a Bíblia diz que quando um pecador se converte, é convertido a Cristo, há mais alegria nos céus entre os anjos de Deus. Interessante é que isso dá a ideia que os anjos eles são espectadores da ação missionária da igreja. Imagina hoje a decepção dos anjos, né, nas pregações que estão nas nossas igrejas no Brasil, né, porque não estão pregando o evangelho e, consequentemente, não está havendo conversão. Que o texto diz que há mais alegria nos céus por um pecador, entre os anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos. São seres imortais, quer dizer, eles não passam pela experiência da morte, como nós seres humanos passamos, né? Quando Jesus falou que o corpo, a pessoa ressurreta com o corpo glorificado, serão semelhantes aos anjos de Deus, quer dizer, não experimentarão mais a morte, nem eles experimentarão a morte física, porque não tem corpo físico. São seres assexuados, quer dizer, não se reproduzem. Não existe anjinho, né, recém-nascido, nem um anjo velho, são anjos. Isso é importante porque vai explicar um texto lá de Gênesis capítulo 6, quando diz que os filhos de Deus, né, entraram, se relacionaram com as filhas dos homens. Aí alguns teólogos acham que esses filhos de Deus são anjos que se relacionaram com as mulheres na época e deram origem àquela geração, né, antediluviana, que foi condenada por Deus à destruição através do dilúvio, né? Eles não se casam nem se dão em casamento. São seres que não têm esta capacidade reprodutiva. Então não pode pensar num anjo se juntando com uma anja e concebendo um anjinho. Isso não existe no reino espiritual, conforme a palavra de Deus nos revela. São seres velozes, deslocam-se com rapidez para qualquer parte do universo de acordo com a vontade soberana de Deus. Por exemplo, quando Daniel estava orando a Deus, a Bíblia diz que foi despachado um anjo que chegou velozmente junto dele para trazer uma resposta à sua oração, né? São seres poderosos, quer dizer, dotados por Deus de um poder maior do que o poder dado ao homem. No entanto, este poder não se compara jamais ao poder de Deus, né? Foi um poder delegado. Então ninguém vem a comparar aqui, colocar no mesmo pé de igualdade Lúcifer, que é o querubim ungido, chefe dos anjos, com o Deus Todo-Poderoso. Nem se compara. Ele também foi um ser criado, que se rebelou, é um anjo rebelde e já está condenado por Deus à destruição eterna. São seres gloriosos, são revestidos de certa glória, né? Evidentemente que muito menor do que a glória divina, né? Por exemplo, quando o anjo se apresenta lá na ressurreição de Cristo, aquelas mulheres que estavam vestidas de vestes resplandecentes, né? Que são seres gloriosos.
é uma companhia e não uma raça. Ou seja, foram criados num número limitado. Interessante é que a Bíblia não diz a quantidade, fala milhões, milhares de milhares. No entanto, lá em Apocalipse 12, nos é dito, né, no capítulo 3 e 4, que no capítulo 12, verso 4, que 1/3 das estrelas dos céus foram arrastadas pela serpente, pelo dragão, né, e foram atiradas da terra. Quer dizer, dá a entender que 1/3 dos anjos que Deus criou foi o terço que se rebelou contra Deus. Então, é uma quantidade imensa de demônios que existe aí operando na face da terra. E há uma certa hierarquia entre eles, tanto dos anjos eleitos como os anjos maus. Por exemplo, em relação aos anjos de Deus, fala-se anjos, arcanjos, só fala no arcanjo, que é o arcanjo Miguel. Gabriel é um anjo que assiste diante de Deus. A Bíblia não diz que ele é arcanjo. Arcanjo significa chefe dos anjos. Querubins, serafins, essa é uma espécie de uma hierarquia, não que um mandando o outro, mas é questão de ordem de serviço. Por exemplo, os serafins e os querubins estão mais ligados ao trono de Deus, né? E arcanjo e anjo para o serviço da igreja, como diz a palavra do Senhor, né? E também é uma hierarquia dos anjos maus, anjos caídos, Satanás, falei príncipe, poderes, anjos e demônios, que são a categoria mais inferior de anjos, que é muito comum no texto do Novo Testamento. Então são essas as informações preliminares para os irmãos sobre esta doutrina dos anjos, angelologia ou angelologia, como queira chamar. Anjo significa mensageiro, malak no hebraico e angelos em grego, né? Significa mensageiro, aquele que leva uma mensagem de um ser superior, no caso Deus, para abençoar a vida da igreja, né? Então, querido, isso é uma introdução. No próximo sábado, se Deus assim permitir, estaremos dando continuidade a essa questão para o conhecimento da igreja, até porque essa questão é importante. Por exemplo, se você olhar a carta aos Hebreus, foi uma carta que mostra, parece que aqueles irmãos que eram judeus convertidos ao cristianismo, eles tinham uma certa visão angelical muito alta. Aí o escritor dos Hebreus começa a mostrar que Jesus é superior aos anjos. E lá na igreja de Colossos tinha um tal de um culto aos anjos também, que a igreja namorava aquela questão. E Paulo, pelo Espírito Santo, escreve aquela carta para disciplinar a igreja no que se refere à doutrina cristã, ou seja, instruí-la na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos são seres criados, foram enviados por Deus para servir para a glória dele, né? Primeiramente, depois para servir a igreja. Interessante notar, por exemplo, naquela escada, o sonho da escada que Jacó teve, que ligava a terra ao céu, ele viu os anjos de Deus subindo e descendo. Não diz descendo e subindo. Isso é sintomático, é interessante. Por quê? Porque eles foram enviados por Deus para serviço daqueles que iam herdar a salvação, conforme está em Hebreus capítulo 1, verso 14, não é isso? Verso 14. Amém. Ok, que Deus abençoe a vida do pastor Eudes e a vida também dos ouvintes. Pastor, aprofundando um pouco mais, né, tudo que foi dito aqui, a primeira pergunta que temos é sobre exatamente a natureza dos anjos, né? Foi dito que os anjos, eles são espíritos, né? Então ele não possui forma humana, não é isso? É aparente, né? A gente leu e releu o texto aqui de Hebreus que diz que todos eles são espíritos ministradores, né? Enviados para servir a favor do povo de Deus, dos que hão de herdar a salvação. Então, isso, os anjos ver um anjo não é fácil, né? Veja bem, esse caso aí são os anjos que ficaram fiéis a Deus naquela grande cisão que houve na eternidade nos céus, né? Porque os outros anjos foram confirmados na maldade e afastados, são inimigos de Deus e da igreja. Então tem dois grupos de anjos, né? Então esses anjos, os anjos de Deus, os santos anjos, os anjos eleitos, eles estão a serviço da igreja. Mas tanto um como o outro são seres espirituais. Não se enxerga. Todos eles criados por Deus, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Aí os que permaneceram fiéis servem a Deus e ao povo de Deus, e os que se rebelaram contra Deus, lutam contra o propósito de Deus e contra o povo de Deus, não é isso? Sem dúvida nenhuma, é verdade. Ok, com relação à natureza dos anjos, já que eles são espíritos, não possuem forma humana, não é fácil ver um anjo, não é?
Mas a Bíblia mostra em vários momentos, né? A Bíblia está cheia de passagens que mostram os anjos aparecendo para a humanidade. Como é isso, pastor? Olha, é uma ideia assim que dá a entender uma materialização dos anjos. Temporária, né? Temporária e de acordo com um propósito específico de Deus, né? Porque, por exemplo, o anjo chegou a tocar na vestimenta de Pedro. O outro pega lá na mão de Ló, no braço, puxando, né? Quer dizer, seria, nesse caso, palpável, né? Mas a essência da natureza dele é espiritual. Se Deus graciosamente permite... A princípio é espiritual, né? Agora ele pode assumir forma humana temporariamente para realizar um propósito divino, específico, né? Divino, Porque senão não tinha como se comunicar com os homens, né? Se os homens não pudessem enxergar, né? Pudesse ter uma aproximação ali. É um mistério que a palavra de Deus nos revela, mas são os textos sagrados que estão aí, né? Porque ele diz que ele viu um anjo, se viu é porque tem uma forma aparente. Se vê um espírito, é no reino espiritual, né? É verdade. Agora, porque naquele tempo era tão, vamos dizer, comum, entre aspas, né? Ver anjos, né? Eles aparecem tanto no Antigo como no Novo Testamento, e hoje não é tão comum assim, pastor. Se bem que não era todo dia que aparecia um anjo, né? Como alguém já disse, nem todo dia santo. Mas a Bíblia mostra em vários momentos desaparecendo. E hoje dificilmente se vê um anjo, né? Eu penso o seguinte, Samuel, que nós temos hoje a revelação de Deus completa, entregue à igreja, né? E eu acho que nesse caso essas aparições foram diminuídas, né? Porque a gente já tem a revelação e já tem a vontade de Deus, né? A mensagem de Deus para o nosso coração. Mas nós não podemos descartar, como tem no Novo Testamento, no caso de Paulo, que viu um anjo do Senhor, né? Foi lá na prisão tirar Pedro, entende que estava aprisionado, e assim por diante. Textos que mostram que os anjos estão ainda atuando. Agora, se alguém viu um anjo de Deus, eu não sei, né? Mas, eles continuam atuando, mas não necessariamente visivelmente, né? Sim, é verdade. Não é isso? É interessante isso que o senhor está falando, porque nós já frisamos aqui o texto de Hebreus, que eles são espíritos enviados por Deus para servir ao povo de Deus. Eu escutei uma história até engraçada recentemente sobre alguém que disse ter visto um anjo, né? Ele disse que estava em um lugar, de repente apareceu um anjo para ele. Aí o anjo olhou para ele, ele olhou para o anjo de volta. Aí ficaram se encarando, de repente o anjo foi embora e pronto. Não deixou mensagem nenhuma, não prestou serviço nenhum. Isso foi um anjo mesmo, pastor, foi coisa da cabeça dele. Não sei, pode ter sido uma visagem, né? Porque, na realidade, a missão dele é mensageiro. Ele sempre então, vem com um propósito, né? Da parte de Deus é para trazer uma mensagem para a igreja, de alguma maneira. Agora, não confundir a mensagem do anjo com a mensagem do Espírito Santo, através da sua palavra, através dos dons espirituais que Deus deu à igreja. É verdade. Aí alguém ficou até perguntando assim, se o anjo veio lá do céu, só para olhar para o irmão e depois voltou. Não. Eu tive uma experiência que eu não sei dizer se foi um anjo de Deus, mas achei muito interessante. Quando eu estava me dirigindo para o seminário lá no Geisel, do Cristo para o Geisel, ali no contorno ali daquele contorno ali perto da Ceasa, né, por ali. Quando eu dobrei à direita para pegar, então vi um carro na contramão de noite e foi uma colisão tremenda e acabou com o meu carro. Vinha eu e mais 3 pessoas, 3 filhos meus e uma mocinha que é missionária. Né, e quando eu dentro eu sentei assim o carro, parecia uma sanfona, sabe? Energia juntar, aí parou tudo, aí eu consegui me desvencilhar do cinto de segurança, abri a porta e me arrastei para o chão. Fiquei ali. Chegou um jovem junto com porque disse assim, olha, tenha calma, nós tudo vai ser providenciado, socorro, o senhor fique quietinho. Pronto. E ali tem mais nada, né? Daqui a pouco chega SAMU, chega amigo, aí foi socorrido, graças a Deus, foi 2 fraturas na costela, mas estou aqui vivo para a glória de Deus. Não posso dizer que tenha sido anjo, porque não chegou aquele brilho que talvez aconteceu em alguns momentos, como por exemplo, quando o anjo chega na prisão, Pedro, ele vê uma luz, né? resplandece no túmulo, uma série de coisas assim que dá a ideia de um ser espiritual que apareceu ali para trazer a mensagem de Deus para conforto. Algo fora do comum, né? Assim, fora do comum. O anjo ele tem um esplendor, né?
com brilho, né? Diferente, uma glória, né? É verdade. Que vem da parte de Deus, né? Pastor, com relação ao número dos anjos, o Senhor citou aí Apocalipse, e é dito lá no capítulo 5, versículo 11, que há milhões de milhões e milhares de milhares que estão lá louvando a Deus dia e noite, né? Isso aí nos faz pensar o seguinte: se Deus não quisesse salvar ser humano algum, né? Deus não quisesse a companhia de ser humano algum, ele não ia ficar lá no céu solitário não, né? Porque não. Tem muita companhia, não tem? Muita companhia, é verdade. Mas aprove ele fazer um ser à sua imagem e à sua semelhança. Não é dito que os anjos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, só o ser humano. É por isso que lá no Salmo 8 diz que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos e lhe revestiu, né, de glória e majestade. Interessante, porque tem pessoas que dizem assim: não, Deus precisa dos seres humanos porque Deus lá no céu tá em um tédio só, não tem nada, não tem ninguém. Não. Mas é o contrário, né? É bem habitado, né, pastor? Agora, em relação à quantidade, nós não sabemos, né? Nós não sabemos especificamente o número específico, né? Sabemos que um texto desses anjos, segundo o texto de Apocalipse capítulo 12, que já foi citado, seguiu o comandante dele, o líder da rebelião, chamado Lúcifer, o querubim ungido, a serpente, o antigo dragão, o diabo, conforme lá decifrado esse código no Apocalipse. Que a antiga, quando diz assim, quando fala no dragão, no capítulo 12, que começou a se apresentar diante da igreja para destruí-la, né? O que aconteceu? Aí diz assim que aí é explicado o símbolo, o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo. Então a gente sabe que é o líder da conjuração, né, como se diz, né? Então, pastor, no caso, quando aconteceu essa rebelião entre os anjos, né? Isso acabou de citar aí, foi antes da criação do homem, depois... Foi antes, sem dúvida, porque quando chega no capítulo 3 de Gênesis, né, já está o diabo usando um animal para enganar a mulher, né? Para tentar Adão e Eva, né? Para tentar a humanidade, né? Agora a Bíblia não dá assim detalhes de como aconteceu, dá pistas, né? Não, diz apenas em Colossenses capítulo número 16 que Jesus, como o assistente, o criador, né? Diz assim que ele fez as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades. Aí começa a falar sobre esta criação material e a criação de natureza espiritual, que é acreditada a Deus, a Jesus Cristo e a Santíssima Trindade, enfim, né? Agora, pastor, no Salmo 34, versículo 7, diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Este versículo está ensinando acerca de um anjo específico para guardar alguém, do chamado anjo da guarda. Como é isso aqui? Veja bem, né? Aí nós temos que nos reportar para essa figura enigmática, digamos assim, do anjo do Senhor do Antigo Testamento, né? Que era justamente as teofanias, né? Porque esses anjos eram adorados, eles eram reverenciados, né? Eles eram como se fosse o próprio Deus. Então eu penso que esse texto é esse, o anjo do Senhor, trata-se dessa teofania, entende? É diferente dos anjos de Deus, né? Agora, quando diz os seus anjos dar a ordem a teu respeito, para o Salmo 91, né? É o 91. A esses anjos, sim, seriam os seres criados, né? Mas, no caso, para cada pessoa tem um anjo específico da guarda. Uma vez eu escutei alguém dizer que tinha 2 anjos escoltando ele, é assim? Essa é a cultura dos judeus, né? Na realidade, a Bíblia não diz que cada crente tem um anjo que o guarda. Não é isso não. Porque o crente já tem dentro de si o Espírito de Deus, né? Já é guardado em Jesus Cristo. É verdade. E os anjos o servem não no sentido de proteger, de 24 horas dando ar para guardar a vida do crente. Eu acredito que assim como ele vem para trazer uma mensagem, vem também para livrar a pessoa. Veja bem, o texto perigo, lá de Atos, né, fala, né, é o seu anjo, né? Quer dizer, na cultura judaica, a ideia de cada cristão, cada pessoa tinha um anjo que cuidava dele, né? Mas não é a doutrina completa da palavra de Deus, né? Certa vez eu falando com um presbítero da igreja, né, muito instruído, ele falou o seguinte, que os anjos não precisam estar, vamos dizer assim, 24 horas aqui na Terra, porque eles são muito ágeis, rápidos, né? Basta Deus dar uma ordem lá do céu que ele vem na hora
e chega, né, e faz o seu papel, ou trazendo uma mensagem, ou livrando de um perigo, alguma coisa assim. Não precisa estar ali 24 horas como um guarda-costas, né? A ideia, Samuel, é que esse mundo espiritual a gente não se vê com os olhos materiais, né? Por exemplo, Micaías, quando viu aquele Deus cercado de anjos, né? Todo aquele exército glorioso dos céus, né? À sua disposição, ele viu uma visão espiritual, não foi com os olhos materiais, né? Quando Isaías viu os serafins voando, né? Aqueles 6 serafins lá diante do trono de Deus, também foi uma visão espiritual e assim por diante, né? E essa questão da hierarquia dos anjos, que a Bíblia chega a dar nome, né? Alguma delas, serafins, querubins, arcanjos, o senhor também citou aí, e os anjos comuns, né? Como é que isso funciona? Qual é a função de cada um deles, em âmbitos gerais assim? A gente, pelos textos da palavra de Deus, a gente percebe que essas categorias mais elevadas, digamos, os serafins e os querubins, estão mais ligados ao trono de Deus. Por exemplo, os serafins, eles foram designados para proclamar a glória de Deus, isso continuamente, não descansam nem de dia nem de noite. Então, ali, né, santo, santo, santo é o Senhor, os exércitos da terra já cheios da sua glória. Os querubins, idem. Então, e o arcanjo é o chefe dos anjos, né? Dos anjos, digamos assim, menores, com funções diferentes, que esses anjos que estão aí servindo a igreja. E também, evidentemente, a Deus, né? Que Deus dá o comando, ele é o comandante e eles obedecem fielmente e cumprem o propósito de Deus, né? Isso tanto para até a questão de destruição também. Por exemplo, quem destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra foi os anjos, quer dizer, mandados que Deus mandou e lhe deu essa atribuição. Ok. Agora uma questão interessante aqui para a gente concluir, né? Com certeza a gente vai dar continuidade a esse tema. Exatamente, né? Para destruir, por exemplo, o exército assírio que cercava Jerusalém foi destruído por um anjo só. Imagina o poder que um anjo de Deus dispõe, né, para executar o mandato divino, né? É verdade. Então, como eu vim dizendo aqui, né? Com certeza a gente vai dar continuidade, né, a este tema nos próximos programas, né? Mas para concluir essa introdução aqui sobre este tema da angelologia, eu vou ler aqui Mateus capítulo 22, versículo 30, né? Que fala sobre a sexualidade dos anjos, o senhor mencionou aí. Diz o Senhor Jesus Cristo: na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus. Então, segundo o Senhor Jesus Cristo aqui, que conhece anjo melhor do que qualquer outra pessoa, né? Ele diz que os anjos não têm sexo, né? E eu só até falo sobre uma questão interessante, que é aquela questão de Gênesis, né? 6, da época pré-diluviana, que muita gente acha que aquilo foram anjos, né? Que apareceram para as mulheres daquele tempo e coabitaram, né, com ela. Mas Jesus está dizendo aqui que ele não tem essa questão da sexualidade. Então não tem desejo sexual, não poderia ser anjo. Então o que seria, pastor Ali? Ali, veja bem, nós temos os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Bom, é fácil a compreensão. Os filhos de Deus os descendentes da geração piedosa de Sete, né, que foi um dos, né, descendentes de Adão, né, que era um homem de Deus, né, e as filhas dos homens descendentes de Caim. Quer dizer, houve um casamento misto, houve problema de mistura ali entre servos de Deus e não servos de Deus, e o resultado foi aquela geração pecaminosa que foi destruída por Deus antes do dilúvio, né? Essa questão da sexualidade dos anjos, isso aí é do livro apócrifo de Enoque, está lá, dizendo que os anjos se relacionaram sexualmente com as mulheres. Puxa vida, no ser espiritual se relacionar sexualmente com uma pessoa física do ponto de vista assim, lógico, isso é impraticável. E a palavra de Deus não dá nenhum respaldo a isso aí. Eu vou somente ler aqui para os ouvintes, né, o que está em Gênesis 6 acerca deste assunto. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins ou gigantes na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos.
Aí mais uma vez no verso 5 diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Até o texto aqui já dá a entender que eram pessoas mesmo, né? Seres humanos, né? Que Deus fala sobre a perversidade dos homens, né? Então esses filhos dos homens e as filhas dos homens, no caso, tem a ver com a linhagem santa e a linhagem... A piedosa e a ímpia, né? Ímpia, né? De Sete. Houve uma mistura entre essas duas linhagens, né, pastor? Agora, Deus não se agradou de forma alguma disso. É interessante para a gente concluir o assunto. Eu acho que é o seguinte, em relação a, por exemplo, todos os anjos de Deus conhecem o programa Redentor de Cós Salteado. No entanto, Deus não lhes deu o privilégio de anunciar o evangelho a ninguém. Por exemplo, o caso de Cornélio. Ele teve uma visão de um anjo de Deus, né? Mas ele que sabia, conhecia o programa Redentor, no entanto, ele orienta a Cornélio mandar buscar Pedro, que Pedro traria a palavra, queria salvar ele e a sua família. Esse é um assunto interessante que a gente vai deixar para o texto dele programa, lá, que né? Ele tem prescruto, quer dizer, a inteligência dele, né? Ele examina, conhece o assunto profundamente, no entanto, Deus os privou desse ministério que é dado à igreja, de anunciar o evangelho. Ok, um ponto muito importante esse que o senhor mencionou agora, mas vamos deixar para o próximo programa. Sim, senhor. Para instigar um pouco mais a curiosidade dos ouvintes, né? Eu acho que por hoje está de bom tamanho, né? A introdução do tema, que é bastante pertinente, né, pastor? Pertinente e inclusive atual, né? Porque tem muita gente aí falando sobre as asas dos anjos roçando no meio da igreja. Pelo amor de Deus, né? Eles são espectadores. Dá mais valor aos anjos do que a exatamente. Deus. Às vezes enaltece mais o anjo do que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o próprio Deus e assim por diante. É preciso conhecer a natureza deles, a função deles, né? Tudo isso, são, né, pastor? seres criados para servir a Deus e a igreja. Pronto, acabou. Amém. A glória de Deus, né? Daqui a pouco nós voltamos com as sociais, vamos ouvir mais um belo hino para a nossa edificação espiritual. Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos, cercado de milhares de anjos e arcanjos, serafins e querubins. Seu reino é poderoso, sua glória não tem fim. Quando lembro que seus anjos estão ao meu redor pra cuidar da minha vida, eu jamais me sinto só. Quando vem o inimigo tentando me abater, se me vejo em perigo, não preciso me esconder, pois tenho anjos a me guardar. O Deus poderoso ao meu lado está. Eu tenho anjos ao redor de mim. Eu sinto a presença de Deus que nunca tem fim. Do medo não me lembro, da dor até me esqueço. Um justo fracassado e destruído eu desconheço. O Senhor está comigo em qualquer situação. A minha vida está sempre segura em suas mãos. Quando lembro que seus anjos estão ao meu redor pra cuidar da minha vida, eu jamais me sinto só. Quando vem o inimigo tentando me abater, se me vejo em perigo, não preciso me esconder, pois tenho anjos a me guardar. O Deus poderoso ao meu lado está. Eu tenho anjos ao redor de mim. Eu sinto a presença de Deus que nunca tem fim. Eu tenho anjos a me guardar. O Deus poderoso ao meu lado está. Eu tenho anjos ao redor de mim. Eu sinto
Ok, acabamos de ouvir na voz de Eixla a canção que também é intitulada Anjos. Vamos aqui com as nossas sociais, queremos convidar o Diácono Euclides, que está aqui representando a Secretaria de Missões. Boa tarde, a paz do Senhor. O alô hoje é para quem? Pai do Senhor, pastor Samuel, Pai do Senhor, pastor Eudes Lopes, Cavalcantes com I. A paz do Senhor é Flávio, que está aqui na programação. A paz do Senhor, todos que estão nos ouvindo, que são já de carteirinha já essa programação abençoada por Deus, aos ouvintes que estão nesse momento necessitados de ouvir a palavra de Deus, e também uma paz do Senhor especial para minha esposa, né, porque ela está ligada logo que amanhece o dia, nessa programação, amém? Antes de começar a anunciar o aniversariante, eu vou dar uma alô especial ao povo de Sapé, e ao irmão Márcio e família lá de Mari, que Mari também está em sintonia conosco. Também a irmã Glória, que também está de carteirinha conosco, sempre está na programação. Ela faz questão de ligar. Quando não liga para aqui, para a rádio, liga para minha casa, dizendo que, olha, eu não deixo de ouvir o pastor Eudes. Amém? E toda a sua família. Também um alô especial também para a irmã Ilza e sua família, a irmã Cleonice e a igreja presbiteriana do Gássio, na pessoa do pastor Edinaldo. Eduardo. E também a irmã Lurdinha e família, e ao diácono Bosco e família, e a irmã Gal e família. E a todos os ouvintes que se encontram nessa programação, ouvindo a voz congregacional. É uma programação da Secretaria de Missão da Terceira Igreja Evangélica do Gássio, que fica ao lado da Escola Senec. Amém? Vamos anunciar. Já o final de agosto, começando dia 29/8, Josenildo Silva. Também na mesma data, Mateus Henrique, da congregação Hernani Sáter. Dia 31/8, Maria das Neves. Também na mesma data, Macobe Lopes, filho do presbítero Léo. Iniciando agora o mês de setembro. Dia 1/9, Cladeilza, esposa do diácono Fabiano. Dia 2/9, a irmã Ângela Maria, também do diácono Marconi. Também na mesma data, Vanessa Brito, filha do presbítero Valdenor. Dia 3/9, Maria Laura, neta da irmã Célia. Também na mesma data, presbítero Evandro José. Também na mesma data, Fábio e Fabrício, filho do diácono Fabiano. Que todos sintam abraçados, certo? E que Jesus conceda o desejo de vossos corações e todos tenham bastante saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um dos aniversariantes e também a cada um dos ouvintes desta programação. Estamos chegando ao final de mais um programa. Se Deus quiser, no próximo sábado estaremos de volta, né, para darmos continuidade aqui à nossa missão, que é pregar a palavra de Deus da forma como ela é, né, sem tirar e sem acrescentar, como diz o livro do Apocalipse. Hoje foi o programa de número 122. Se você já está com saudade do programa de hoje, né? Não fique triste, você pode ver a reprise dele no nosso site. O endereço eletrônico é 3ec.com.br. Vá lá acessar a guia dos programas gravados, né? Voz congregacional, escolha lá a data e reveja o programa que você quiser, inclusive aquele programa que você perdeu, não pôde ouvir, tá bom? Hoje, dia 2 de setembro, né, como falamos, é o dia do repórter fotográfico. E para 2018 faltam apenas 120 dias. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você possa aproveitar o restante do ano para buscar a sua face, procurar conhecê-lo melhor. Se você quiser conhecer a nossa igreja, né, presencialmente, não fica acanhado, é só nos procurar lá na rua Elba Maria Silva da Costa, no conjunto Ernesto Gássio, por trás do Superbox, em frente ao Cinep, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Vamos orar. Santo e bendito Deus, queremos te agradecer por mais este programa que foi realizado, pela graça, pela capacitação que teu Espírito Santo nos deu,
para transmitir a Tua palavra. Somos falhos, somos pequenos, mas, Senhor, continua nos usando para a glória do Teu santo nome, para a promoção do Teu reino, para a salvação de almas e edificação de vidas. Abençoe esta emissora, os programas que se seguirão. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec.